Oi pessoal, nesse canal científico, existe um lugar em todo o universo que o tempo não passa. É no fóton. O fóton, ele sai dessa posição e vai para essa posição sem passar o tempo. Porque ele está dentro da velocidade da luz. Na velocidade da luz o tempo não passa. Próximo à velocidade da luz, futuro. Acima da velocidade da luz, passar a aceleração negativa. Mas na velocidade da luz o tempo não passa. Então, o que acontece é que a luz, a luz ela tem massa. Matéria é uma determinada quantidade de massa num volume e tem densidade. Matéria e energia são a mesma coisa. Um se transforma na outra. Porém, numa matéria você tem uma grande quantidade, você tem uma pequena infinitesimal quantidade de energia. Tanto é, você tem a energia nuclear ativa, é que a gente não percebe. E na energia a gente tem também matéria. A matéria não é totalmente dissolvida, então o fóton tem massa, tá? E isso eu vou mostrar aqui, calculei e provei, tá? Me permita mostrar esse vídeo aqui para eu conseguir, botar aqui. Aí. Ok. Reparem aqui no cálculo C lambda F, constante Planck, EMC2. Tem a partida, ela parte aqui, tem a chegada na velocidade da luz, mas o tempo por fóton não passa, de acordo com minhas pesquisas, tá? E tem uma massa em torno de 10 elevado a menos 48 gramas, 4 vezes 10 elevado a menos 48 gramas, em torno disso aí. Então, existe uma dada massa que não foi sujeito à influência do tempo, ou seja, nunca envelhece. Conclusão: uma aeronave cuja sua densidade, independente do volume, entre aspas, devido à densidade, possua uma massa equivalente à energia de um fóton ou menor, tá? Aqui, deixa eu vou colocar isso aqui, porque tá viajar, olha só, vou repetir. Uma aeronave cuja sua densidade, independente do volume, o volume vai ter, possua uma massa equivalente à energia de um fóton, da partícula de um fóton, tá? Ou menor, viajará no espaço sem a interferência do tempo, tá? Viajará no espaço sem a interferência do tempo. Tornando sua densidade também menor. Então, o que eu quero dizer com isso? Que ela tem um ponto de partida aqui, o fóton. E por que ele chega lá? Ele chega lá porque em velocidades próximas à da luz, o espaço se contrai, o tempo dilata. Acima da luz,
aceleração negativa, passado. Mas na velocidade da luz o tempo não passa. O tempo não passa. Da mesma forma, não há registro de tempo aqui, na velocidade da luz. Então, se nós fizermos uma nave, algum equipamento que tem a mesma característica do fóton, ele conseguir, aí sim, não com foguetes. Por quê? M é igual a M0 sobre a raiz de 1 menos C0 sobre C, entre parênteses, ao quadrado. Se ele trafega próximo à velocidade, o M0 é zero. É como se o M0 fosse zero. Ele não tem massa, o fóton não tem massa, então ele não sofre as interferências da fórmula de Lorentz, que é igual a M igual a M0 sobre a raiz de 1 menos C0 sobre C ao quadrado. Não sofre essas influências da fórmula de Lorentz. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Espera aí um momento. Um momento só. Deixa eu minimizar, abrir, que é um material extenso. Vamos ver esse segundo aqui, ó. Olha só. Deixar aqui. Vamos prestar atenção aqui. Agora eu te pergunto, só mais uma vez, aqui ó, peraí, ó, vamos lá. Olha aqui, então isso aqui que eu quero mostrar é um material, tá certo? Deixa eu ver se eu consigo ampliar isso aqui, eu não consigo ampliar isso aqui. Veja bem, um material aqui não está muito legível, eu coloquei no vídeo, aqui não está muito legível, mas aqui no meu celular está. Espera aí um momento só. Presta atenção. Eu que estudo física há muitos anos, olha, aqui está. Um material com massa da luz não sofre a interferência do tempo. É atemporal. Calculei e provei. Não sofre a influência do tempo. O fóton não sofre a influência do tempo. É isso que eu quero mostrar. Deixa eu mostrar mais uma vez esse vídeo aí. Ele não sofre a influência do tempo. Vamos lá.
nota que essa energia dela, ela para aqui. Ela se dissipa aqui. Tá? Mas aqui nesse trajeto, o fóton não sofre a interferência do tempo, porque ele é inerente à característica, ele faz parte, ele é a construção da luz, é o fóton. Ele não sofre a interferência do tempo. Se eu tiver um material assim, aí sim, eu poderei viajar por outros planetas e conhecer outros pontos do universo, tá? Deixa eu ver se eu pego mais um aqui. Peraí, não é isso não. Aqui, peraí. Aqui. Aqui. Vamos lá. Aqui está o cálculo, tá? Existe uma massa que não sofre interferência do tempo, by Levi Physical Resource. A luz tem uma natureza onda-partícula. C igual a lambda F, comprimento de onda. Por medida de laboratório, você tem a frequência da luz. C igual a comprimento de onda sobre C. Fóton, energia do fóton, constante Planck, frequência em joules, tá? É igual a MC2, ele se transforma. Aqui, em torno de 4 vezes 10 a menos 48 gramas, você calcula. O fóton, ele sai daqui e ele vem até aqui no destino, seja lá em que distância for, tá? E isso é uma das comprovações do entrelaçamento quântico. É uma das comprovações, porque duas partículas de mesma característica isoladas no universo, elas se comunicam pelos spins, para cima, para baixo, para cima. Aqui, como o fóton não sofre a interferência na velocidade da luz, o tempo não passa. Na velocidade da luz, o tempo não passa. Logo, existe uma dada massa. Você pode calcular a massa, que não foi sujeito à influência do tempo, ou seja, nunca envelhece. Então, se nós conseguirmos, se conseguir haver uma transdução da nossa massa para as características, se tiver um material com as características do fóton e uma transdução de massa do fóton e do fóton para massa, ele conseguirá, aí sim, conseguirá atingir todos os pontos do universo e saber desvendar todos os mistérios do universo. Conclusão: uma espaçonave cuja sua densidade, dependendo do volume, eu sei que densidade é mais do volume, mas a questão é que possua uma massa equivalente à energia de um fóton, ou menor, tá? Tornando sua densidade também menor. Viajará pelo espaço sem interferência do tempo. Tá certo? Deixa eu pegar minha letra aqui. Eu mesmo não entendo minha letra depois. Não. Peraí. Teleguiada, evitando os espaços siderais não translúcidos. Então, essa nave, um material com a mesma característica do fóton, o tempo não passa. Na velocidade da luz, o tempo não passa. Então, se ele tem a mesma característica do fóton e trafega a velocidade da luz, esse tipo de material, tipo grafeno,
O grafeno tem uma capacidade muito maior de transmissão de dados. Além do grafeno, até chegar a uma determinada massa que tem a mesma característica do fóton. Ele vai viajar na velocidade da luz ou muito próximo. E na velocidade da luz o tempo não passa. O fóton sai daqui, chega ali, o tempo não passa. É isso que eu quero mostrar para vocês nesse canal científico. Calculei e provei. Está aqui, 4 vezes 10 elevado a menos 48 gramas, a massa da luz. Tá? É a equação de Einstein, a equação de Planck, a equação de C igual a lambda F. Tá? Bom, deixa eu tirar aqui. Deixa eu passar mais uma vez esse vídeo aqui que eu acho interessante. Esse vídeo aqui. Espera aí. Calma, pessoal. Porque eu estudo física há muitos anos. Eu tenho 10 anos de ferrovia, 10 anos de plataforma, inclusive americanas, e fiz 5 engenharias. Comecei na ITT canadense. E sou engenheiro na área eletromecânica e na área já construí as subestações navais, já peguei a parte civil, mecânica, elétrica, eletrônica, telecomunicação, sinalização, certo? Então aqui, reparem aqui, deixa eu encaixar aqui, né, porque tem que, vou fechar aqui, encaixar aqui, preste atenção nesse vídeo. Então, tem a partida do canhão de luz e a chegada do canhão de luz. Ele vem num fóton. E na velocidade da luz o tempo não passa. Então, um material que consiga trafegar na velocidade da luz, como o fóton o faz, o tempo não passa. Ah, mas o fóton é só energia. Não! O fóton também tem massa. Assim como essa mesa que eu estou aqui, ela tem uma quantidade de energia confinada, armazenada. O fóton é energia, mas também tem uma quantidade de massa que você pode até calcular, de 4 vezes 10 a menos 48 gramas. Então, partículas até menores que a do fóton. Então, se a composição química do material tiver a mesma característica do fóton, ele na velocidade da luz, o tempo não passa. Talvez nós, seres humanos, não conseguimos, mas nós conseguiremos um elemento na tabela periódica que tem a característica do fóton, tá? E aí sim, poderemos alcançar grandes distâncias, não só de rádio, mas com equipamentos de monitoramento e medição, tá? Enfim. Então ele tem a partida e a chegada e não enxerga o tempo. O tempo não passa na velocidade da luz. E como eu posso transformar o fóton em massa, eu posso transformar essa massa em fóton. Tá? Então, aliás, partículas subatômicas já inclusive ultrapassaram a velocidade da luz. Então, essa parte aqui, deixa eu tirar daqui. Tirar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120
estou acertando os negócios aqui. Aqui eu vou tirar, eu vou ampliar e voltar aqui. Então, eu acho que eu fui bem claro. Próximos à velocidade da luz entra a equação de Lorentz. Acima da velocidade da luz entra a equação de Lorentz, a da massa. Próximo à velocidade da luz, o espaço se contrai, o tempo dilata. Acima da velocidade da luz, aceleração negativa, passado, próximo, futuro. E na velocidade da luz, o fóton não sofre interferência do tempo. Na velocidade da luz, ele é atemporal. Eu tenho que ter uma matéria que, transformando em fóton numa transdução similar ao fóton, porque o fóton, ele tem massa. Então, se eu tiver uma matéria com a mesma característica do fóton, eu não vou ter a interferência do tempo, porque o tempo não passa para o fóton. Ele não tem massa. Então, se ele não tem massa, mas eu posso transformar e achar a massa dele. É porque a massa dele é muito pequena, é infinitesimal. Tanto é que nos aceleradores de partícula já conseguiram ultrapassar a velocidade da luz e ir para o passado. O méson, por exemplo. A grande questão é o tempo não passar. Se conseguirmos viajar e o tempo não passar, vamos embora. Ele sai daqui e chega aqui como o fóton. É ter um material que tenha as mesmas características do fóton. Por quê? Pela fórmula de Lorentz utilizada por Einstein, massa é igual a m0 sobre a raiz de 1 menos c0 sobre c ao quadrado. Se c é igual a c0, se c0 é igual a c ao quadrado dá 1 menos 1 dá 0, raiz de 0, 0, m0 dividido por 0 dá uma massa infinita. Mas se m0 do fóton for 0, ou se a massa for infinitesimalmente pequena, que é a massa do fóton que eu calculei, e uma engenheira da NASA, eletricista, também calculou a massa do fóton, se o material tiver a massa do fóton infinitesimalmente pequena, ela não vai sofrer a dilatação e não vai sofrer os efeitos da inércia, da termodinâmica. Deu para entender? Assim, o problema é a massa. A massa, ela dilata, vamos dizer assim. Não é que ela dilata, ela aumenta, tá? O espaço se contrai, mas não quero entrar em relatividade especial nem geral, tá? Se o fóton, já foi calculada a massa do fóton, ele tem uma massa infinitesimalmente pequena. Se eu tiver partículas, uma material, que tem uma massa, que tem a massa do fóton, que já foi calculada por um engenheiro eletricista da NASA e pelo próprio Einstein. Então, se eu tiver um material que reproduza a massa do fóton, que é infinitesimalmente pequena, não vai sofrer a influência das equações de Lorentz utilizadas por Einstein. Então, vai conseguir trafegar não só para o futuro, não só para o passado, não vai passar o tempo. Tá?
Então, foi calculada a massa da luz, eu mostrei aqui. Uma engenheira eletricista da NASA também já calculou a massa da luz. O fóton é considerado que não tem massa, mas ele tem, que é infinitesimalmente pequena. E aí ele burla a equação de Lorentz. E ele consegue sair daqui para ali sem que o tempo passe. Não é que o tempo não exista, é que o tempo não passa, fica sendo atemporal. Então, se eu tenho o fóton e consigo tirar a massa desse fóton e um material que tenha a mesma dimensão, vamos dizer assim, escalar, da massa desse fóton, o espaço-nave não precisa ser grande, pequenininho, com esse material, vum, sem passar o tempo, na velocidade da luz. Aí sim, nós vamos ter muitas informações do universo. E eu quero falar, e a minha teoria está indo com toda a modéstia na frente de Einstein. Não que Einstein estivesse errado, mas o fóton tem massa, inclusive ele calculou. Então, se eu tiver um elemento, uma partícula subatômica, que está até vinculado isso, de repente, também, à mecânica quântica, porque a mecânica quântica, com o Big Bang, matéria e antimatéria, se espalharam, elas se comunicam. O spin para cima, para baixo, o spin para baixo, para cima. Então, similar à mecânica quântica, ao entrelaçamento quântico, se eu tenho o fóton, ele não sofre a interferência, ele não está sujeito ao tempo, ele é atemporal, mas ele tem uma massa. Então tem um limite que essa massa é tão pequena que ela não vai aumentar e o tempo não vai passar. E o material com as características da massa do fóton, ele vai na velocidade da luz e fica atemporal. Então viaja a longas distâncias. Tá? Eu não estou dizendo que ninguém está errado, nem Newton, nem Einstein, mas eu estou dizendo que a ciência foi à frente. Diziam que não podia ao passado. Tem partículas que ultrapassam e vão para o passado, então eu vou repetir para ser bem claro. O fóton, ele tem uma massa infinitesimalmente pequena, calculada por uma engenheira eletricista da NASA também e pelo próprio Einstein. Se eu tiver um material com essa massa infinitesimalmente pequena, que seja até uma partícula com sensores, porque eles já estão fazendo o grafeno. Olha, antes era a válvula, depois passou a ser o transistor, depois o chip, depois o silício, agora é o grafeno, né, computador quântico, entrelaçamento quântico. Então, no mundo da eletrônica e no mundo atômico, se eu tiver uma massa, algum material que tenha a mesma característica do fóton, que tem massa, mas é infinitesimalmente pequena, o tempo não passa. O equipamento formado por isso pode ser um microequipamento que tem algum sistema de comunicação nele e vai e acha as grandes distâncias, tá? E para terminar esse vídeo, quero dizer que quanto a equação, com todo respeito, do Newton, de que a gravidade é inversamente a distância, o quadrado da distância, então eu tenho um astro lá longe, a distância é enorme no denominador, a força é desprezível. E se eu tenho minha mão perto aqui, a distância está pertinho, ó. Então, a distância é muito pequena, no denominador, a força teria que ser muito grande. Então, por ali a gravidade não dá.
A de Einstein, tudo bem, espaço tridimensional curvo. Mas vamos parar para pensar. Big Bang. Pá, as coisas estão no devido lugar. Então, se eu jogo... Puxa, nunca tenho... o celular. Se eu jogo esse celular para cima, ele volta para o estágio dele original. Por quê? O que segura um astro em torno da Terra? Pode ser que dentro das galáxias sejam white holes. Como o Sol é um white hole, não é um black hole, e fica em volta. Pode ser que tenha os dois, tem um tipo de galáxia com black hole e com white hole. Mas na verdade, não é o celular que desce, somos nós que subimos. Deu para entender? Por quê? Porque o universo tem expansão e qualquer alteração ele volta para aquela posição, tendo sido originada a poeira calma, mas com os 3 graus acima do zero absoluto, já comprovado nas radiações de fundo. Daí o Big Bang. E o dia que acabar esses 3 graus acima do zero absoluto, não vai ter sustentação, porque aí entra a entropia. Na termodinâmica. Porque se não tem temperatura, não tem perda. E não tem sustentação. E quando você estica o que é densidade? Massa por volume. Se eu pego a massa da minha mão e vou esticando, ela vai chegar a uma densidade. A minha massa de minha mão no denominador por um volume muito grande vai ter uma densidade muito pequena, a massa escura. Tá? Quero finalizar esse vídeo mostrando o seguinte. O fóton tem uma massa tal que abaixo dessa massa não sofre a interferência do tempo, fica sendo atemporal. Um material que tenha a mesma característica do fóton passa a ser atemporal, tá? Enfim, eu vou me despedir neste vídeo, desse canal científico, porque não estou falando de religião, futebol, política. Estou falando de tecnologia. Estou falando de... Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos, mas se tivermos uma matéria que reproduza a massa da luz, é uma massa num determinado volume, é matéria. Então, uma matéria que tenha a mesma massa da luz, ela vai ficar atemporal, não vai ficar sujeita ao tempo. Próximo futuro, acima passado a aceleração negativa, já foi conseguido com subpartículas. Então tem que ser um micro chip de telecom que consiga viajar e transmitir sem a interferência do tempo, atemporal, como é o fóton. O fóton não sofre a interferência do tempo. Se nós conseguíssemos entrar dentro da luz, nós não sofreríamos a interferência do tempo. É atemporal. Tá? Então, até que Einstein diz que próximo à velocidade da luz, futuro. Acima, passada a aceleração negativa. E na velocidade da luz é atemporal. Se nós, dando um exemplo prático, se nós conseguirmos entrar, se eu conseguisse me transformar num Levi fóton que tivesse a massa de um fóton ou abaixo, eu não sofreria a interferência da equação de Lorentz, ou seja, a minha massa não se tornaria infinita. Mas tem que ser uma coisa hiper infinitesimal, porque é abaixo da massa da luz. Tá certo? Bom, eu creio que fui o mais claro possível, que estudo física há muitos anos,
Passei para a Católica de Petrópolis, UVA, UF, UERJ, Unicamp e outras pesquisas, plataformas americanas, Transocean, SS55 da Diamond Company, Wishwinner, plataformas internacionais. Já dei aula na escola técnica, Fundação do Cefet, Celso Sofócleo da Fonseca, fundações, né, vinculadas a Celso Sofócleo da Fonseca. Enfim, eu vou dar um exemplo para terminar bem prático. Se eu, Levi, me virasse um fóton e o fóton tem massa, então eu posso ter um elemento químico com a massa do fóton. Então ele não vai sofrer as interferências da equação de Lorentz. Ou seja, na velocidade da luz, pela velocidade da luz, dá 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. Raiz de 0 dá 0. M0 sobre 0 é uma infinita. Mas o M0 não vai sofrer a interferência, porque ele tem uma massa infinitesimalmente pequena, como a do fóton. E o fóton ele passa daqui para lá sem sofrer interferência do tempo. Próximo, futuro, acima passar a aceleração negativa, mas com a massa do fóton, ele não sofre a interferência do tempo. O fóton viaja de maneira atemporal, fazendo um material com as características e dimensões da massa do fóton, que é de 10 elevado vezes 10 elevado a menos 47 gramas, ou melhor, que é de 10 elevado a menos 47 gramas, ou então 10 vezes 10 elevado a menos 48 gramas, ou 10 elevado a menos 47 gramas, ou 4 vezes 10 elevado a menos 48 gramas, estão próximos esses cálculos, utilizando velocidade da luz, comprimento de onda vezes frequência, energia do fóton, constante de Planck, frequência, é igual a mc2, você chega à massa da luz, a partir de medições, tá? Então agora nós já temos o grafeno, mais na frente nós teremos até que vai ter uma massa praticamente desprezível. A massa do fóton é de 10 elevado a menos 48 gramas, é praticamente desprezível. Se eu tiver um material com a massa do fóton praticamente desprezível, eu consigo viajar no tempo de maneira atemporal. Talvez eu não, nós não, mas um material que tenha essa característica. Tá certo? Aí o nosso amigo Elon Musk, ele vai conseguir não ir só até Marte, não. Ele vai conseguir ir a outras galáxias. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Vou deixar esse vídeo aqui para vocês.
repetir só isso aqui, tá? Para terminar o vídeo. Nesse canal científico. Um material com a massa da luz não sofre a interferência do tempo, é atemporal. E aí podemos chegar a qualquer ponto do universo. Muito obrigado nesse canal científico. Não estou falando de religião, futebol e política. Em nome de Jesus Cristo no qual eu creio, não estou falando de religião, futebol ou política, respeitando todas as religiões e os agnósticos. E detalhe, hein? Vão fazer o Homem de Ferro. Vão fazer o Homem de Ferro, hein? Daqui a pouco vai ter um ser humano que ele vai resistir a qualquer ataque. Vai ter um Homem de Ferro. Os filmes de Homem de Ferro da ficção científica vai se tornar realidade um dia. Vai ter um ser humano que ele vai ser tão blindado que ele vai ser quase que indestrutível. Mas isso fica para um próximo vídeo. No momento eu só quero dizer que um material com a massa da luz se torna atemporal e viaja aos confins do universo. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo no qual eu creio, desse canal científico. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão respeitando todas as religiões e os agnósticos. Me permitam, eu vou desligar a câmera.